Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, bom dia. Jai Gurudev. Bom dia aí em casa, quem estiver acordado, claro. Então, estamos aqui no Ashram Portugal e ontem tivemos um dia maravilhoso, Dia da Mulher, e claro, tínhamos que preparar um satsang para hoje que tivesse a ver com o tema. Foi um dia bom. Então, ontem eu estava a pensar, à noite, porque o trabalho foi intenso, né? Nos levantamos, eram 5 e pouco da manhã, e foi intenso, passou da meia-noite, muito depois da meia-noite, porque depois da festa vem a arrumação, né? Aquele velho ditado, onde é que vais? Vou para a festa! Onde é que vem? Ainda festa. E eu estava a pensar, se o Guruji diz que o Gita nos ensina tudo, deixa eu ver o que é que o Gita nos ensina sobre o Dia da Mulher. E fui procurar no Gita, e para não ser tendencioso, eu fiz uma pesquisa sobre Kunteya. Não sei se vou só relembrar, para quem possa não se lembrar. Kunti era a mãe dos Pandavas. E diversas vezes Krishna chama Arjuna de Kunteya, o filho de Kunti. Então Krishna não chama Arjuna, aliás, ele chama vários nomes ao longo do Gita. Chama-lhe o mais forte, aquele que destrói tudo, e por aí fora. E ele chama-lhe algumas vezes Kunteya. Várias vezes no capítulo 9, várias vezes no capítulo 12 e depois mais umas dispersas. E porquê é que eu fui procurar por Kunteya? Porque quando Krishna chama Arjuna de Kunteya, ele refere-se ao filho daquela que enfrenta tudo. Ao filho daquela que não perde o foco. Ao filho daquela que destrói o que estiver à frente. E isso fez-me lembrar das mães. As mães defendem os filhos. Não sei se conhecem aquela história. Já vou ler o verso também. Não sei se conhecem aquela história de uma mãe com 54 quilos. Isto se foi relatado. Não é uma história que passou de boca em boca. Isto saiu nos mídia. Obrigado. Saiu nos mídia. Uma mãe de 54 anos que tinha um pequeno jeep. De 54 quilos, perdão. Que tinha um pequeno jeep. E teve um furo. E saiu para compor o furo, né? Que hoje em dia as mulheres já nem sabem tanto compor um furo, porque aquilo é só carregar lá no botão e parece que aquilo se remenda até à próxima. Quem tem carros não sabe isso, né? A gente carrega lá um botão e vai-se aguentando até à próxima estação de serviço. Não, e então a mãe sai para compor o furo. E ela coloca o macaco e começa a levantar o carro. E nisto tinha uma criança de 4 anos dentro do carro, o filho. E o filho sai do carro e sabem bem que é as crianças. Ora estão aqui, ora estão ali. Havia um indivíduo de desportos radicais que fazia aqueles tours com aquelas motoretas nas cidades e ele dizia: criança é como cão. Não querendo comparar, mas no sentido a gente nunca sabe o que é que vai acontecer a seguir. Porque eles fazem sempre qualquer coisa estranha. E é normal, faz parte das crianças. E então a criança sai e vai para debaixo do carro. E o que é que aconteceu? O macaco começou a resvalar e trancou a criança debaixo do carro. E uma senhora com 54 kg de peso, na fúria de salvar o filho, ela consegue levantar o carro. Isso foi relatado. E a criança saiu. Então, por isso é que temos sempre que ter cuidado quando ofendemos o filho à frente de uma mãe, porque ela pode virar nada acima. Então vou ler aqui o verso que eu encontrei, que escolhi, e é um verso que o Guruji dedica, se não estou a errar, 6 páginas a falar deste verso. Então, para quem já leu o Gita, o grande, não é muito normal o Guruji dedicar tantas páginas a um verso específico. Então ele dedica uma série de páginas aqui a este verso. Do capítulo 9, o verso 31.
Kshipram bhavati dharmatma shvachatim nigachati kunteya pratijanini name bhakta pranachati. E a tradução é: rapidamente ele torna-se uma alma de retidão e alcança a paz eterna. Esta é a minha palavra de promessa ao Arjuna. Aqui está traduzido ao Arjuna, mas Krishna diz ao Kunteya, né? Em cima, na tradução. Esta é a minha promessa ao Arjuna, que aquele que me ama não perecerá. Então aqui quando o Arjuna diz, depois o Guruji explica aqui um bocadinho, quando Krishna diz: esta é a minha palavra de promessa ao Kunteya. É importante nós entendermos todo o verso, porque podemos achar que ele está a falar especificamente para aquele indivíduo que está ali à frente, o seu melhor amigo, o seu primo, que está ali, o seu guerreiro, aquele que ele vai conduzir o seu coche, mas ele chama-lhe Kunteya, ele não lhe chama Arjuna, ele não lhe chama mais forte, ele simplesmente não usa nomes normais para ele. Ele chama-lhe o filho daquela que mantém o foco. Então ele aqui basicamente está a fazer uma promessa a Arjuna se ele mantiver o foco. Se ele for igual à mãe. Se ele mantiver essa disciplina que as mães mantêm. Dizia, penso eu que era Margaret Thatcher, acho que dizia. Ela dizia ser mãe, ser líder, é como ser mulher. Você não precisa dizer que o é, naturalmente. Mostra. Não é? Então, ontem tivemos um dia fantástico. Fizemos um Seva todos juntos, porque Seva não é só servir. O Guruji já fala disso. É dar a oportunidade que também nos sirvam. Porque senão não existia as 9 formas de Bhakti. Então, na forma de Bhakti em que a gente tem que servir o outro, se o outro não quer ser servido, servimos quem? Não dá para ser, verdade ou não? O Guruji diz uma expressão muito gira. Ele diz, não pode haver amante sem haver quem é amado. Não pode haver Krishna sem haver devotos. Não pode haver Guru sem haver discípulos, sem haver devotos, sem haver seguidores. Então não existia essa questão. E isto traz-nos o dia de ontem no sentido de o que é a Bhakti Marga. Eu ontem pensei muito nisso ao longo do dia, sinceramente. Foi extremamente cansativo, eu acho que para toda a gente foi cansativo, mas é muito bonito ver o ashram extremamente preenchido com uma boa vibe. Não queria falar de energia, porque depois cada um tem o feeling que tem sobre energias, e não era bem isso que se pretendia, mas com uma boa vibe. E isto aconteceu ontem. Eu acho que por todos nós, ou pelo menos por mim, passou várias vezes, todos nós gostávamos de ter mais uma pessoa aqui, é verdade, não era? Ontem a gente, aquela minha amiga, era tão fixe se ela estivesse aqui também. Era tão fixe, não era? Desculpem lá em casa usar esta expressão, fixe, não é? Usar algumas expressões que possam não soar tão bem. Mas aquilo, nós somos humanos e aquilo que passa pela nossa cabeça muitas vezes é a lembrança depois de ter acontecido. Porque se nós, não é que a gente traga a expectativa, mas o Guruji diz, dá o máximo de ti próprio e eu faço o resto, não é? Ele diz isso. E se nós tivéssemos pensado, se calhar 2 ou 3 semanas antes, esta minha amiga era fixe também ir ao Dia da Mulher. Deixa-me confirmar. Verdade não é? Nós não confirmamos muitas vezes. Pegávamos no telefone, como é que é? Vais ao Dia da Mulher? Não vou, bora, vamos juntos. Ia ser porreirinho. Então eu estava a pensar nisso ao longo do dia e que na realidade nós não estávamos a servir a mulher ontem. Nós não estávamos, a gente até brincava, né? No meu caso eu até brincava que tinha virado monge para não aturar mulheres e ontem andava a aturar. Brincadeira, longe estava a brincar com ela. Não, mas na realidade nós não estávamos a servir mulheres. Nós estávamos a fazer uma das 9 formas de Bhakti, não é? Foi falado há umas semanas no curso de Atmacriya também. E isto fez-me lembrar que é a Bhakti Marga. Bhakti, amor e devoção, não é? Bhakti, amor e devoção.
E porquê é que nós somos tão diferentes? É engraçado que o Swami ontem tocou esse ponto lá embaixo no pavilhão, no satsang. Quem não viu aí em casa o satsang do Swami ontem, veja, porque foi muito interessante. Quando ele fala de que nós muitas vezes fazemos muitos enredos para praticarmos sadhana, para nos aproximarmos de Deus. E nós estávamos cá atrás, os homens estavam mais para trás, né, na parte onde estavam as comidas. Não é que estivéssemos a comer, estávamos lá para servir. E eu estava a pensar nisso. Isso realmente é um enredo, mas que nos faz pensar. Né? Depois houve uma altura que, para quem não esteve em casa, perdeu, tiveram um momento de... Eu não sei como é que chama, se calhar vou dizer o nome errado. De dança meditativa. Sim, acertei? É. Dança meditativa. E é esse bhav que o Guruji e a Bhakti Marga defendem, né? Bhakti, amor e devoção. E eu estava a pensar nisso, porque muitas linhagens do hinduísmo, do cristianismo e de outra religião qualquer, no sentido de variada, muitas vezes não promovem. Eu lembro-me, eu acompanhei durante muitos anos a religião cristã, tocava, quer dizer, ainda nem hoje toco, quando na altura. Dava para lá assim uns toques daquilo, cantava mal, né? ainda hoje continuo a cantar mal, mas na altura ainda era um bocadinho pior, como devem calcular. E então a gente lá estava ali na igreja e não sei o quê. E então houve uma altura que se lembraram de introduzir as guitarras nas igrejas. Aquilo deu um pandemónio. E o Jambeque, é Jambeque que chama, e o Jambeque, aquilo deu uma confusão, porque lá as ordens superiores não queriam. Atenção, não estou a criticar, só estou a constatar que a Bhakti Marga é um bocadinho diferente nesse sentido. A abertura que a Bhakti Marga tem à mulher, quem é a mulher na Bhakti Marga, é extremamente importante. Se nós formos ver, por exemplo, na questão dos Swamis, a maioria dos Swamis são Swaminis, ou seja, são mulheres. E isso para nós denota também a importância que o Guruji dá a esse facto, ao facto da mulher, ao facto da mulher não no sentido de alguém feminino, mas no sentido de alguém mãe. Né? E eu lembro-me de uma história que eu tinha pai uns 8 anos, talvez, ou talvez menos. Lá na aldeia onde eu nasci, nós tínhamos por tradição transportar a senhora do estou-me a tentar lembrar da padroeira de lá, já me vou lembrar a seguir, não interessa. Transportavam a senhora em 3 aldeias, que as aldeias faziam parte da freguesia. E então, naquele período, naquele mês, acho que era o mês de maio, já não me recordo bem, a santa ficava uma semana na aldeia principal, que era onde era a sede da freguesia, depois ia uma semana para outra semana para outra aldeia, e regressava mais uma semana na mesma aldeia principal. E era muito giro, porque nós íamos buscar a santa, nós transportávamos em andor, e depois ia toda a gente com as velas, aquela coisa, né? Engraçada. E há um dia, e quando a santa ia embora da aldeia, nós íamos despedir da aldeia, da santa. E a casa onde eu nasci, onde a minha mãe vive, fica do outro lado da aldeia, mas consegue ver a estrada que sai da aldeia, na direção da aldeia vizinha. E a minha mãe nesse dia não pôde ir, por qualquer motivo. E ficou em casa, a cozinhar, aquelas coisas, não é? Porque havia sempre comida a seguir, era uma tradição muito gira. E eu não tinha nada a ver com religião na altura, nem estava nem aí para isso, estava nem aí, não. E eu fui, e eu saí, não via a minha mãe, eu pensei que ela tinha ido, e eu andava a procurar, e eu não via a minha mãe. E como eu não via a minha mãe, fiquei preocupado. Então fui a correr para casa procurar a minha mãe, onde é que ela estava. E quando chego a casa, eu sou segura, sou. E quando porque mãe é mãe. E quando chego a casa, eu entro no portão e o sítio de onde se via a extremidade da aldeia era de costas para o portão, era um bocadinho mais para lá. E eu vejo a minha mãe, na altura havia aquela despedida com o lenço branco. Sim. Pronto, havia aquela despedida com o lenço branco. E eu vejo a minha mãe com o lenço branco a uma distância enorme, porque ela nem via, só via lá ao fundo o andor a passar. E eu vejo a minha mãe a acenar com o lenço, lavada em lágrimas. E a cantar. A música que cantava, não me recordo qual era. E eu parei a olhar para ela e foi o meu primeiro chamamento espiritual ali. Eu pensei para mim, o que é que de tão forte tem Deus, que é esta distância? Esta mulher está a mostrar uma devoção enorme. Então a minha mãe mostrou-me os primeiros passos do caminho para Deus. E eu só lhe contei agora, recentemente, quando virei monge.
nunca lhe contei essa história. Quando ela me começou a criticar, agora recentemente, porque a minha mãe, por questões da vida, perdeu o meu irmão mais novo. E como sabem, né? Quando a história se altera, parece que o mundo fica virado do avesso. Então a história alterou-se. A minha mãe perdeu o meu irmão mais novo. E então nunca mais ficou bem resolvida. E quando eu lhe contei que tinha virado monge, a minha mãe tentou dissuadir. A minha mãe tentou dissuadir. Mas já noutras alturas da minha vida profissional, ela também tentou dissuadir. As mães são assim, né? E eu contei-lhe essa história. Contei-lhe a história. Foi a primeira vez que ela ouviu essa história. E é esse o poder das mães. É esse o poder. E o Guruji, neste verso, ele conta uma história do Santo Simão, do Egito. E ele conta a história do poder, da fé, que neste caso do santo, uma mulher despertou nele. Ele conta, vou resumir um bocadinho a história, para não alongar muito. Ele conta a história que Simão era um sapateiro, e o seu trabalho normal, e até que um dia ele apaixona-se por uma menina muito bela. A menina foi lá para compor sapatos, e quando ela pediu para compor os sapatos, ela levanta um bocadinho a saia para mostrar o sapato, e em vez de olhar para o sapato, olhou para a perna. Mas ele só olhou para o sítio errado. E a partir daí ele começou a apaixonar-se. Começou a apaixonar-se por ela e começou a perder o controlo das emoções. Então, e ele achava, portanto, ele já era santo, porque as pessoas nascem santas, não é? Ele já era santo e ele percebeu-se que aquele não era o caminho. E então o que é que ele fez? Ele pegou na agulha de cozer os sapatos e furou os 2 olhos. E a partir daí ele dedicou a sua vida, porque não podia mais cozer sapatos, né? Então ele começou a dedicar a sua vida a servir as pessoas que viviam fora da muralha, porque eram os mendigos e por aí fora era o que vivia fora da muralha, e ele passou a vida a servir os mendigos que viviam fora da muralha. Até que um dia o califa chamou o bispo de lá, disse: vocês têm a mania, vocês que são aí dessa religião, que têm a mania e que têm um verso que diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, é isso, não é? Dirás àquela montanha, move-se, e ela mover-se-á. Agora quero ver. E o bispo disse: mas eu não tenho esse poder, eu não consigo fazer isso. Ele diz: rasca-te, é Mateu, tens 3 dias, senão mato todos os cristãos que estiverem aqui. E ele então, o bispo, preocupado com isso, começou a orar muito. E quem é que lhe apareceu? Quem é que me ajuda? A Mãe Divina. Nem desse. A Mãe Divina, porque ela está sempre ali, a segurar. E então a Mãe Divina apareceu-lhe, neste caso a Mãe Maria, apareceu-lhe e disse: vai fora da muralha, procura Simão e trá-lo perante Califa. E ele foi procurar Simão, e Simão disse: não, eu não consigo fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? Não consigo, eu apenas sirvo água. Eu não consigo fazer isso. E ele diz: não, mas se tu não fizeres isso, ou se pelo menos não tentares fazer isso, eles vão matar todos os cristãos. Então ele foi junto do rei e ele disse: eu não sei o que é de fazer. E o rei disse: isso é problema teu. Se não o fizeres, todos vão morrer. E então ele começa a orar a Mãe Maria, e quando faz a primeira oração, a montanha tremeu, como um terremoto. A montanha tremeu. Quando ele repete a segunda oração, a montanha levanta-se, como govardana. A montanha levanta-se. E ele ia para começar a fazer a segunda, e o rei disse: para, porque se o fizeres, a montanha vai se mover para dentro da cidade. Aí o rei foi inteligente. A montanha vai se mover para dentro da cidade e vai cair em cidade, vai esmagar a cidade inteira. Então para. E quando ele dispara, o santo desapareceu. E o santo foi, com o Guruji diz que o santo foi encontrado agora recentemente por baixo da montanha. Foi em trabalhos de arqueologia, por aí fora, encontraram o santo por baixo da montanha. E a história, e porquê é que ele foi por baixo disto? É o Guruji conta. Porquê é que ele foi por baixo, para debaixo da montanha? Porque a partir desse momento, o que é que ele ia receber?
elogios. Ele não queria esses elogios. E com medo de ser corrompido por esses elogios, ele foge para debaixo da montanha. E nós, muitas das vezes, também agimos dessa forma, mas ficamos extremamente satisfeitos pelos elogios. É verdade, não é? Até muitas das vezes, quando fazemos algo e ninguém agradece, que mal agradecido, nem obrigado disse. Então nós literalmente esperamos por esse elogio. E quando o Gurji fala aqui, neste verso, na explicação deste verso, das várias histórias, também contra outra história de Bilva Mangala, também uma história muito gira, acho que mas é muito longa, não vou contar aqui, mas ela é mesmo muito longa. Mas também muito gira. Mas quando o Krishna fala aqui de Kunteya, ele fala exatamente daquela que não se deixa corromper, daquela que mantém o foco. Então, em muitas religiões, nós temos muitas práticas. E às vezes alguns hindus nem entendem muito bem a nossa tradição. Nós somos Aribhaktas, nós somos devotos de Deus, nós somos aqueles que tentam e procuram amar a Deus. Então criamos uma relação passo a passo. Nem sempre é boa, verdade não? Nem sempre conseguimos criar uma boa relação direta com Deus, logo assim à primeira. Às vezes zangamos com Deus, às vezes zangamos com a mãe. Mas mais tarde a gente dá razão. Uns anos mais tarde. Ela tinha razão. E então ontem, quando estávamos no Dia da Mulher, ela poderia ser quase apelidada como Dia da Mãe, independentemente de se ter filhos ou não. Porque a vibração, a energia de mãe está lá. Porque a energia de mãe não aparece quando ela vira mãe. A energia de mãe, Deus coloca lá quando ela nasce. Então por isso é que a mulher tem sempre mais a responsabilidade de cuidar, de tratar. Havia um sábio que ele dizia... a mulher, ela tem tanto poder dentro dela, que ela quase dominaria o mundo se controlasse alguns pontos. Pois, o Swami até falou de algumas questões ontem também, mas esse sábio falava disso, do poder que a mulher tem, da capacidade que a mulher tem. Então, nós ontem não servimos mulheres, e vocês não se deixaram servir por homens, na realidade. Nós ontem servimos a Mãe Divina na forma de mulher. Ou nós ontem servimos Deus, nós aumentamos a nossa relação com Deus, a nossa relação de amor. Porque a Bhakti Marga é mesmo isso. E eu terminei... ontem tive mais uma vez... Fugi, desculpa. Porque sempre que eu faço uma formação, eu peço à Mãe Divina que me ajude. Porque se não for ela a ajudar, principalmente Lakshmi, porque Lakshmi é a interceptora, não é? É aquela que tem todo o conhecimento, porque ela está aos pés de Narayana, então ela tem todo o conhecimento, e é por isso que na linhagem de Ramanujacharya, Lakshmi é a divindade, é por causa disso. Porque ela é todo conhecedor, portanto ela é que garante isso para nós. Então eu gosto sempre de pedir a Lakshmi que me ajude no que eu vou fazer. E ontem não foi por nada. Ontem chegou, passado alguns meses, ontem chegou o e-mail do comunicado que, para quem tinha terminado o curso de professores de rituais, ontem oficialmente passamos a ser professores de rituais. Então foi num dia especial em que a Mãe Divina nos permite receber o comunicado num dia especial, com a graça do Guru, como é óbvio, até porque tinha que ter a bênção do Guru, mas muitas das vezes, noutras tradições, o objetivo é rituais, o objetivo é não sei o quê, então as pessoas são muito quadradas na forma como fazemos isso. O puja, por exemplo, é muito quadrado, e o Guruji não. O Guruji simplifica tanto, que nós ficamos, sei lá, o simples puja, por exemplo, é uma coisa tão básica de fazer, tão básica, demora, sei lá, 7, 8 minutos, mais ou menos, por aí, por quem não tiver que fazer abhishekam, não é? 7, 8 minutos. E porquê que o Guruji faz isso? Porque ele quer que a gente crie essa relação de amor com Deus. Eu não quero que a gente... Agora nós estivemos no curso de rituais e ele dizia saber é importante, saber os mantras, tudo, pronunciar como deve ser é importante. Mas mais importante é o amor que dedicam quando o fazem. Porque é isso que vai fazer a diferença. E muitas das vezes nós vemos, ao longo destes anos todos, muitas mães que aos olhos de outras não estão a fazer um bom trabalho,
Mas se nós perguntarmos aos filhos, eles dizem: eu amo esta mulher. E então não interessa muito, o Brigitte fala disso também, não interessa muito a forma como nós vivemos ontem, o dia de ontem, no sentido de se fizemos bem, se fizemos mal, se a coisa correu bem. Tínhamos um presente para vocês na hora de jantar, que era uma serenata, mas a coisa correu de outra forma, não deu, mas tínhamos isso preparado. Pode ser hoje. Tínhamos isso preparado, mas acima de tudo, acho que serviu para nós aumentarmos o amor pelo Brigitte, o amor por Deus, que é para isso que nós todos aqui estamos. Chegar a Deus. Chegar a Deus. Chega a Deus.